Vamos lá. E aí, tô esperando aqui a Clarissa chegar. Tô fazendo uma live aqui para poder falar um pouquinho sobre um tema que a gente se organizou para falar hoje. Oiê, tudo bom? Tô só esperando a Clarissa entrar para poder convidar ela, porque a gente organizou de fazer uma live nós duas juntas. Tudo bom, meninas? Legal. Estamos esperando um pouquinho aqui. Ela deve estar entrando, deve estar entrando. Aí, chegou. Peraí, deixa eu chamar ela. Ver a solicitude, transmitir. Ok. Boa tarde, tudo bom? Para mim aqui é boa noite. Oi, cheguei. Oi, tudo bom, Paula? Paula, o tema de hoje vai ser Mães se curam entre mães, tá bom? Essa é a ideia que a gente teve aqui de trabalhar. Eu sou a Maíra, do Canto Maternar, e eu tô aqui com a Clarissa Jaquiara, que é da Escola Bifamily, né? Que tem e criadora também do Zum Zum de Gente, Mães. E a gente decidiu se reunir hoje para poder falar sobre esse tema de que as mães se curam entre as mães, a importância da tribo, né, entre as mães. E acho que é até legal a gente comentar que a gente se conheceu um pouco pela rede virtual. E, aliás, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? É uma das coisas que a gente está tentando ver se consegue realizar esse ano, né, em agosto. se Coincidir Deus em São quiser, Paulo. né, em São Paulo. Sim, acho que vai dar certo. Dia 24, tô com isso na cabeça Sim. já. E eu conheci a Clarissa porque eu me inscrevi no curso do Zoom de Mães, participei da quarta turma. E aí eu, na época, eu já tinha começado a movimentar o Canto Maternário, que era a minha página aqui no Facebook e no Instagram. E ela acabou, enfim, acompanhando os posts, as minhas postagens e tal, e acabou se identificando muito, enfim, acho que se identifica muito uma com a outra, não foi à toa que eu me encontrei no Zoom Zoom, né? E acabei aprendendo Sim. muito, muito do que eu publico no Canto Maternário tem um pouco da aprendizagem que eu tive com a Clarissa, que agradeço muito, porque é um espaço realmente muito de aprofundar os temas que me interessam, né? E aí foi assim que a gente se conheceu. No final, a gente acabou criando a Tenda Materna, que é o podcast, né? A Clarissa me convidou, falou: eu sempre tive vontade de fazer um podcast, eu achei que o seu estilo seria o ideal para poder me acompanhar e tal. E eu super topei, falei: nossa, vamos lá, né? Porque como jornalista e interessado em falar desses temas, achei que ia ser um desafio bacana, ainda mais do lado de uma pessoa como a Clarissa. Então, acho que é interessante esse ponto também de que a gente se conheceu virtualmente e que existe essa forma de ter um apoio, ter uma amizade, criar uma intimidade com as pessoas, mesmo estando longe, né? Que é uma coisa bacana também para quem é mãe, que a gente se sente muito isolada em vários momentos, não é? Não, principalmente a gente que também nem mora no Brasil tem isso em comum, né, Maíra? A gente mora fora, assim, em lugares muito diferentes, com clima, com cultura muito diferente. Então, essa rede social, essa rede de apoio virtual, muitas vezes é um alento mesmo, assim, né? Quantas vezes a gente conversa junto, a gente conversa por dia, quantas vezes a gente conversa? Praticamente todos os dias a gente se fala, né? E quanto Exato. é importante mesmo, assim, esse processo de ter outras mães apoiando e vivenciando processos parecidos, né? O Lucas e a Nara têm praticamente a mesma idade, então Sim. é um apoio assim importante. Às vezes eu tô com dúvida de alguma coisa, falo, Maíra, pelo amor de Deus, receber essa pergunta, o que que você acha, como é que é? E Ou vice-versa, né? vice-versa. Sim. Sim, é muito gostoso. Eu acho que a gente pensou nesse tema porque é muito desafiante, né? Quando a gente tem o bebê, principalmente quando a gente tem o primeiro bebê, né? Que vem muita informação, vem muita expectativa, a gente cria toda aquela aura, né? Tipo, nossa, vou ter o bebê e tal, e vai ser uma coisa linda e maravilhosa. E é muito impactante o contato que a gente tem com angústias, com inseguridades. Não, inseguranças. Desculpa, gente, eu moro na Espanha. Vou dar umas espanholadas, é normal, tá? Com as inseguranças que de repente tomam a gente, será que eu estou fazendo certo? E aí a gente também
tá nessa fase dessa geração que está querendo romper com o padrão de educação que já não está funcionando, que a gente está vendo que não funciona, e o entorno todo está muito contaminado com a forma antiga. E isso faz a gente se sentir mais insegura ainda, e mais isolada muitas vezes, né? Então, a gente ficou pensando como que a gente pode trazer um pouco da nossa experiência, de algumas ideias, para pensar quais são as formas que a gente tem para conseguir um apoio e que força tem essa união entre as mulheres, né? Para poder ser esse lugar de apoio, esse lugar de escuta. E eu lembro que quando a Nara nasceu, eu tive a sorte de... Bom, a sorte é o movimento, porque eu também fiz o movimento, né? Eu estava incluída num grupo do Facebook fechado, que tinha essa pegada da criação com apego, que eu descobri a criação com apego, na verdade, quando eu estava grávida. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Carlos Gonçalves, Laura Gutmann, a Nara tinha uns 2 meses na minha barriga, mais ou menos. Eu fui visitar uma amiga que morava no centro do Brasil, que tinha um filhinho de 1 ano e meio, e eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz quando eu peguei o filho dela no colo foi: ele é bonzinho? E a minha amiga, que já estava para lá de engajada com esses temas, começou a falar: o que é ser bonzinho, né? É uma criança que não chora, é uma criança que não reclama, é uma criança que, né, que faz tudo o que você quer, ou é uma criança que não é criança? E aí eu fiquei pensando, foi muito impactante, mas enfim, ela me introduziu nesse tema. Eu já admirava ela pra caramba, acabei me envolvendo com a situação, acabei entrando em alguns grupos que ela me trouxe de referência, ali, Carlos Gonçalves, comecei a ler várias coisas e tava lá com esse tema na cabeça. E, claro, quando a Nara nasceu, o entorno não tava junto, não tava, né, na mesma vibração e tal. E a gente sugeriu dentro do grupo fazer um grupo de WhatsApp com as mães que tinham bebês na mesma fase, no mesmo mês. Então a gente formou um grupo de 6 mulheres. E era maravilhoso, porque era aquele esquema de acordar de madrugada para dar o peito, se sentir um lixo, assim, de estar exausta, não sei o quê, nananã, e de repente olhar no WhatsApp, tinha uma mãe na mesma situação. Aí, oi, tudo bem? Eu na Espanha, a outra, né, em Porto Alegre, a outra em São Paulo, a outra no Rio. E foi muito, muito, muito confortante, assim, sabe, de ter esse espaço de escuta mesmo, porque às vezes não era nem uma coisa de mudar a realidade, era só de poder falar, poder desabafar, poder contar o que está acontecendo assim, desde o momento gostoso, do momento de conflito, do momento de cansaço, qualquer coisa, dores e alegrias. E foi muito legal. Claro. Eu acho que você falou 2 coisas assim que são super importantes. Assim, a primeira é da gente fazer esse movimento, né? Que muitas vezes a gente fica esperando, né? E hoje eu percebo que cada vez mais a gente está num movimento muito individualista, assim, a gente vai se fechando cada vez mais, né, dentro dos apartamentos, dentro das casas, de trás das telas do computador. Às vezes a gente está, sei lá, sentado num... Hoje a gente estava testando para ver se ia funcionar, você estava sentada no ônibus. Às vezes tem uma pessoa do lado, assim, a gente é incapaz de cruzar o olhar. Ops, alguém me ligou aqui, desculpa. Tá me vendo? Porque cortou meu vídeo, tá? Ah, então tá. Então, assim, cada vez mais a gente vai se fechando e vai vivendo a nossa vida de uma forma extremamente isolada. E quando a gente está falando de maternidade, né, eu sinto que isso é um desafio. Essa questão, ela fica... Tá me ligando toda hora. Voltou? Ela não entendeu. Voltou. Que eu não posso falar agora. Então, voltou, Maíra? Vocês estão me ouvindo? Porque sim, voltou, a imagem não... Tá? Beleza. Então, assim, eu sinto que quando a gente fala de maternidade, essa questão ela fica mais crítica e mais complexa, assim, porque é um momento extremamente desafiador, assim, né? De desconstruir muita coisa, de acessar espaços que talvez a gente nunca tenha acessado ao longo da nossa vida. E assim, o que a gente evitou de olhar para essas questões, né, em vários momentos, e a criança vem e traz muitas dessas questões à tona. Então, isolar é um caminho que pode ser até perigoso, assim, né? Pode ser um caminho bem desafiador. E então, quando você fala assim que eu fui atrás, foi um movimento que eu fui atrás, eu também percebo que na minha história, tanto com o João quanto com o Lucas, eu fazia um movimento, mas o meu movimento foi quando eles estavam mais ou menos
na mesma época, assim, com 6 meses, eu fiz esse movimento de começar a frequentar uma pracinha, que era perto da minha casa. E eu ia mais ou menos no mesmo horário de manhã, assim, era parte da rotina. Eu saía para caminhar, porque aquela coisa também de ficar o dia inteiro em casa com as crianças. Nossa, foi chegando um ponto que eu queria ver gente, que eu queria sair. E eu comecei a ir para essas praças todo dia de manhã e não tinha, assim, um grupo de mães. Ficava uma mãe ali, outra lá, outra. E aí eu comecei a conversar com uma, com outra, e de repente, não sei, tanto nas duas vezes que eu fui mãe, né, com os 2 filhos, porque foi tempo muito depois, né, um do outro, eu formei uma rede muito grande, assim, tinha umas 10, 15 mães nas duas, e foi para um movimento meu e de outras mães que começamos a ir, a gente ia no mesmo horário, e combinava, e a gente fazia piquenique, e a gente conversava, assim, né, sobre as mesmas questões, estavam vivendo desafios com sono, com amamentação. E isso era, assim, a coisa que mais me dava prazer no dia, era encontrar com essas mães e poder simplesmente falar, né, assim, num tom de desabafo, até mesmo de reclamação, às vezes, né, de falar assim, puxa vida, tô exausta, não sei mais o que fazer, e, não, hoje foi foda, não dormi nada essa noite. Enfim, o quanto que é importante esse espaço de realmente falar, porque eu sinto que cada vez mais a escuta é algo precioso e é algo muito raro nos dias de hoje, né? A gente está falando com a pessoa, ela pega o celular, começa a olhar para o celular, cada vez é uma questão que eu sempre questionei, assim, mas eu me sinto muito pouco escutada, às vezes, pelas pessoas. É difícil você conseguir encontrar uma pessoa que te olha no olho, que te escuta, que para tudo que está fazendo para te escutar, né? E que te E quando você valida, tá... e que te valida, porque geralmente, e aí eu acho que é uma questão geral, né? As pessoas tendem a negar o que o outro tá falando, né? Do tipo, mas isso daqui a pouco passa, mas isso aqui, tipo, já com pressa de achar uma solução, de dar um conselho, que é como a Violeta vai falar que são os obstáculos da empatia, né? Você não conecta com o outro, porque você começa a falar, ou até te julgam, porque você é mãe, você teria que estar adorando. Como assim? Como é que eu vou falar pra alguém que eu tô louca pra sair correndo e que, eu queria ter uns dias sem a Nara, pelo amor de Deus, ou que, tipo, ela dormiu e saiu comemorando, entendeu? Coisas desse tipo. Existe um tabu nesse sentido. Eu acho que tem 2 pontos. O tabu da mãe que tem que estar sempre contente com o fato de ser mãe, né? Tem que agradecer. Não pode mostrar o lado de eu tô afim de sair correndo, hoje eu não tô com paciência, hoje eu gritei com a minha filha, hoje, ou eu fiquei com muita vontade de gritar, não sabia o que fazer, o que eu faço e tal. Isso já é um tema, né? E o outro é essa coisa das pessoas não saberem muito o que fazer com a própria vulnerabilidade. Não existe essa disponibilidade do outro acolher a vulnerabilidade da pessoa, né? Tipo, a gente não se acostumou com isso, infelizmente. Porque ensinaram a gente a sempre fingir que não está acontecendo, a reprimir a tristeza. Então, quando alguém se mostra triste, parece que o que eu tenho que fazer é fazer a pessoa ficar feliz. Vamos lá, sai da tristeza. Não, bola pra frente, isso daí é bobagem, daqui a pouco passa, ou tenta fazer tal coisa. Tudo bem fazer isso, mas não tem o tempo da pessoa expressar e poder, sabe, tipo, o espaço seguro onde ela se sente confortável para estar lá colocando aquela tristeza, aquele incômodo, sem julgamento e sem ninguém querendo cortar o barato dela assim de cara, assim, sabe? Eu não sei se para Claro. você sente isso. Paz, eu estou fazendo uma formação em constelação familiar e o meu professor, ele fala muito isso, assim, sabe? De que muitas vezes, né, isso falando para nós que estamos formando, assim, como terapeuta, mas eu sinto que é um pouco do trabalho que eu faço no Zoom Zoom também. Às vezes a gente precisa não de impor uma solução para a pessoa, né? Ou falar assim, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, mas simplesmente acompanhar a pessoa, acompanhar com a sua escuta, acompanhar com a sua presença naquele processo que ela está vivendo, naquele processo de dor, assim, que se ela se sente acompanhada, né? E é um pouco do que a Laura Gutman fala também, do papel do pai, assim, de muitas vezes estar ali atrás, meio que acompanhando e sustentando emocionalmente essa mulher para que ela possa mergulhar no processo dela, porque é um processo extremamente íntimo com a criança e que vai ser muito revelador e muito potente para essa mãe.
né? Então, quando tem alguém ali de verdade, essa presença é capaz de te escutar, de te entender, é muito bonito, assim. E principalmente eu vejo, né, que isso, até pouco tempo atrás, imagina, assim, né, as mulheres, elas viviam entre mais mulheres, assim. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu converso, que eu estou acompanhando ela agora, uma cliente individual, né, de um trabalho individual, e os pais dela são do Sul e viviam em colônias no Sul. Isso, imagina, 30 anos atrás, assim, viviam colônias alemãs. E ela falando, assim, da estrutura da colônia, da comunidade, do quanto que a maternidade era mais leve nesse sentido, assim, porque as mulheres, quando elas estão juntas, existe uma inteligência uterina mesmo, fisiológica, assim, que a gente vai se regulando e vivendo ciclos muito semelhantes. Os nossos ciclos, eles vão se regulando. Então, às vezes, a gente menstrua na mesma época. Não sei se vocês já observaram isso. Quando a gente está Total. entre mulheres, né? Você começa sei lá, você mora com mulheres, você tem um período que você passa muito tempo com mulheres, a gente começa a menstruar junto. Então, existe uma inteligência aí, uterina mesmo, que conecta a gente e que faz com que a gente vá se regulando. Então, né, nas comunidades, nas tribos, as mulheres, elas viviam ciclos juntos, elas menstruavam junto, elas engravidavam juntas, porque o período, né, de ovulação era o mesmo, elas engravidavam juntas, viviam puerpério juntas, e isso é, é algo que não existe hoje, né? Cada vez mais a gente está isolada. E quando você tem, né? E aí é uma outra questão. Ao mesmo tempo que a gente está isolada, a gente tem a nosso favor, olha só, a tecnologia. Eu estou aqui no Chile, você está aí na Espanha, e todo mundo que está aqui, gente, vocês que estão aí entrando, fala pra gente de onde que vocês são, pra Você gente saber. E perceber isso, assim, o quanto também que a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Ela serve muito para distrair a gente desenfocar para uma série de coisas, dependendo da forma como a gente usa. Ela pode ser extremamente perigosa e negativa, mas ela também pode ser muito potente e gerar um espaço. Subiu alguém aqui. E gerar um espaço de apoio, de acolhimento, de entrega, de cura mesmo, né? A gente vê isso no Zum Zum. Ah lá, a Adri falou que é de São Paulo. Ó, tem gente no Tem a Canadá, Roxy do Salvador, na Canadá, Bahia. de Salvador. Nó, legal. Uhum. Bacana demais isso, né? É. Não, eu, por exemplo, que adoro consumir um curso digital, e para mim a conexão com o Também já. Brasil sempre foi um tema assim muito potente. Faz 7 anos que eu moro aqui e eu sempre falei assim, desde que eu conheci o Afonso, eu falo, meu, ele vai aprender português no Forceps, porque para mim é a minha língua do coração. Minha filha vai falar português desde sempre, não tem como, assim, sabe? Eu não consigo nem imaginar eu não falando português. E sempre que eu vou fazer alguma terapia, alguma coisa, algum contato, eu sempre quero fazer alguma coisa assim, tipo, brasileira. E aí o que me salva é internet. Não tem como. E aí eu Claro, faço tudo. Tanto é que, quanto maternária, eu criei em português. Eu falei, gente, eu vou fazer em português, porque eu me sinto confortável falando em português. Para mim, essa possibilidade de conexão através da internet é o ganho, assim. E dá para claro. fazer muita coisa. Uma amiga minha saiu daqui, foi morar em Paris e a gente se fala também todos os dias. A gente tem uma dupla de escuta de todos os dias a gente está trocando. Graças à Claro. internet, Não, é WhatsApp, tudo incrível, mais. assim, como que essa coisa da cultura da língua, ela faz a diferença. Eu aqui no Chile, por exemplo, né, a a maioria das pessoas que eu conheço, claro, são chilenas, mas eu tenho amiga colombiana, italiana, não sei o quê. Mas a pessoa que eu mais me identifico e que eu consigo me abrir aqui é um amigo que ele é brasileiro, assim, que eu tenho muito contato, que ele tem filho pequeno também, mas pelo fato dele ser brasileiro, assim, quando eu não quero falar com o Rafa ou alguma outra coisa, eu procuro esse amigo, assim, sabe? Porque realmente essa coisa da língua, ela aproxima muito mesmo e da cultura. A Mas você pessoa falou uma outra entende. coisa? Ah, fala. Ai. Não, não, pode falar. Ah, eu falei que você falou uma outra coisa da dupla de escuta, assim, né? Que é algo que a gente trabalha no Zum Zum como uma ferramenta mesmo terapêutica, assim. Porque eu sinto que no Zum Zum, as pessoas que estão ali, elas estão dispostas a se mostrarem, a se rasgarem, que é essa rede de apoio materna mesmo, né? Online. Essa que é a proposta do Zum Zum. Apesar de ter muita teoria, eu sinto que o grande diferencial do programa é a questão das práticas, assim. E Sim. quando você encontra uma dupla, uma pessoa ali dentro, né, e que eu oriento para que aconteça esse encontro, que também está praticando, está disposta a se mostrar, a se revelar, a se
né, a se rasgar, a se vulnerabilizar. É incrível, assim, a potência que o simples fato de você ter uma pessoa que está vivenciando o mesmo processo, que é capaz de te escutar, sem julgar, sem querer dar uma opinião, sem interromper o seu processo, sem querer te dar uma solução, só o fato dela te escutar te ajuda a você construir a sua própria solução, que é muito mais verdadeira. Igual uma criança, sei lá, quando está aprendendo a andar, quando ela aprende por ela mesma, sem o adulto ficar ali intervindo o tempo inteiro, é um aprendizado que ele tem uma outra qualidade, assim, né? É a questão da autonomia, assim. E quando você tem um espaço seguro ou uma pessoa que também está vivenciando as mesmas coisas, mas que é capaz de te escutar com atenção, é incrível o poder transformador, né? E curativo mesmo que tudo, né? Que essa relação, que essa escuta pode ter. Sim, é bonito, porque às vezes a gente tá indo num fluxo e tá indo tudo pra frente, aí a gente vai se animando, uma vai empolgando a outra, e de repente rola um movimento ao contrário, e aí a outra, ao invés de, tipo, a outra pode ficar nesse lugar de escuta de acolher, né? Tipo, nossa, é verdade, tem dias que são assim, eu tô ligada, comigo também acontece e tal. E no fundo, só essa sensação de ter alguém que tá te acompanhando é o que você precisa. E eu até lembrei assim que às vezes acontece comigo, porque eu fico com essa história de tentar. E até para poder. Essa forma de ouvir o outro de uma outra forma, nesse outro lugar, de saber acompanhar, é o que a gente acaba fazendo com os filhos, né, também, depois. Porque a gente aprende também a acolher e fica tudo meio parecido, assim, nossa, é verdade, eu tô aprendendo a acolher a Nara, aí eu aprendo a escutar melhor a minha amiga também, porque antes eu ficava tentando desviar a atenção dela para outra coisa, já não faço mais isso. Então, tudo isso é muito potente. Eu acho que outra coisa que tem bacana também do Zoom Zoom é o próprio grupo do Facebook também, porque lá as mulheres participam também com uma entrega e com uma abertura, tipo, uma sinceridade muito grande, né? Às vezes tem uns posts ali que você fala, nossa, uau, a pessoa contou uma coisa tão íntima e tão. E ao mesmo tempo que vai tão no coração das outras mães, do tipo, não, sei lá, um processo de descobrir uma questão da infância que ela nunca tinha elaborado, que nunca tinha trazido à consciência, um ponto de uma coisa com relação à mãe, aí a pessoa vai e coloca a carta que ela escreveu para a mãe, que é uma coisa super íntima e às vezes uma coisa bastante assim, de muita exposição mesmo, mas até com uma coisa de. Uma generosidade também muito grande, né? Porque quando você traz para o outro, é isso. Você tá ajudando o outro no processo de cura. Porque o outro se reconhece, se identifica e fala: uau, se essa pessoa conseguiu chegar nesse ponto, eu também posso, de repente, fazer isso, me lançar para isso, né? Porque muitos aspectos desse processo de cura e de autoconhecimento que o Zuzum propõe, eles dão medo, né? Eles travam a gente. Eu lembro que no começo eu demorei para poder entrar em contato com a minha criança interior. Eu falava, gente, eu não quero, tipo, eu não quero, eu não me atrevo, porque até porque eu sentia que eu tava traindo a minha mãe, né? Minha mãe tá morta, tipo, como é que eu vou fazer ela? Como é que eu vou te despertar e trazer a consciência o que minha mãe fez de errado comigo? Eu era boazinha, né? Tipo, eu não podia ser aquela que ia apontar o dedo pra mamãe. Pelo contrário, eu tava lá, tipo, eu sou o personagem que tá olhando a mãe e tá mais pendente dela. Hoje eu tô num grupo de leitura da biografia humana. E hoje, justamente, eles estavam falando desse personagem, né? Da criança que olha para a mãe e que deixa de olhar para si e começa a se desconectar das próprias necessidades. Então, para mim, foi muito difícil aceitar que eu tinha raiva da minha mãe, entendeu? Reprimida, porque eu jamais me permitiria isso. No entanto, quando você vê outras mães nesse movimento e colocando isso no grupo, de uma forma muito segura, porque sabe que não vai ter julgamento, sabe que as pessoas vão estar lá e sabe que é fechado, que, né, não vai ter ninguém de fora, acaba sendo um processo bem bonito, assim, bem, digamos que é um privilégio, né? Porque você tá lá e tá ganhando muito. Claro. E isso que você falou, assim, né, dessa busca que a gente tá, eu vejo às vezes, assim, a gente está buscando tanto acolher os nossos filhos, desconstruir, né, reconstruir ou recriar um caminho mais assertivo, mais amoroso, mais responsável na hora de educar os nossos filhos. Mas toda essa capacidade, tanto de escutar os outros quanto os nossos filhos e de construir esse caminho, parte de um processo que você está falando, assim, mas você deu o exemplo, mas não nomeou, mas que é esse processo de olhar para você mesmo, de ter a capacidade de se escutar e de
escutar essa criança ferida que vive aí dentro ainda, né? E que muitas vezes está guiando grande parte das nossas ações, da nossa forma de se comportar. E olhar para esse espaço inconsciente que está aí. À medida que eu vou, né? Eu vejo que assim, nós somos muito parecidos. Só que a gente aprendeu a se esconder, a se envergonhar, a não confiar nas nossas necessidades pela forma que a gente foi educada. Mas na hora que eu vejo que eu sou tão parecido, que o que está aqui dentro também está aí dentro, também está dentro da outra mãe, assim, com uma roupinha um pouquinho diferente, com uma história um pouco diferente, mas que o que está aqui dentro está aí, tá aí. Eu vou ficando confiante e vou me mostrando, vou me vulnerabilizando. E quanto mais, assim, a minha experiência é essa, quanto mais eu me mostro, mais eu me sinto acolhida, mais eu me nutro, assim, né? De perceber, nossa, isso é humano, isso é natural, isso é. Olha só, o meu filho que acabou de nascer, tem 2, 3 anos, ele também sente isso. Olha, isso é uma emoção que eu não preciso de. É normal, é natural eu ter raiva da minha mãe, né? Apesar de eu ter construído e de eu pensar, né? Tal filha, foi a única forma que eu conseguia ter o olhar dela, mas hoje eu já cresci, né? Então, é uma possibilidade também de olhar para essa criança, de reconhecer ela. E esse processo acontece quando a gente está entre mulheres e está entre mães. E talvez o propósito da gente falar sobre esse tema era que vocês, voltando lá na primeira coisa que a Maíra falou, assim, que vocês que estão escutando essa live hoje, que são mães, eu vi aqui que alguém, Prado, né, que tá o nome, mas falou que é muito triste ver uma mãe que não quer criar o seu filho com apego. Eu fico triste também, mas eu sinto que muitas vezes é difícil a gente dar uma coisa de verdade que a gente não recebeu. Então eu fico triste porque eu sei que essa mãe não tá fazendo isso por mal, porque ela não levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou ser a pior mãe, ou eu vou. Não, ela tá fazendo isso porque ela não recebeu. E para a gente realmente. O Pablo. Pablo. Legal, Pablo. Ele falou assim: a gente só vai conseguir dar o que a gente recebeu. E eu não preciso também paralisar minha vida, não recebi, então eu não consigo dar. Mas hoje a gente pode curar isso, dá para nossa criança, dá para a gente mesmo, e para a gente conseguir dar de verdade para os nossos filhos. Porque senão é só um discurso, é só um monte de técnica, de ferramenta, né? Eu não posso falar assim, eu tenho que falar assado. Eu não posso falar, castigar, eu tenho que fazer assim, assim, assado. Não. Não é técnica e ferramenta, é um processo interno, assim, né? A educação de uma criança, de uma outra maneira, parte por um processo de educação nosso, assim, um processo de autoeducação, de realmente eu conseguir maternar essa criança e atender as necessidades dela que não foram atendidas. E aí esse movimento, né, como eu estava falando, que a gente teve a ideia de fazer essa conversa exatamente por isso, para a gente falar com vocês que é um movimento possível e que parte dessa vontade num primeiro momento, e desse movimento, igual a Maíra falou, eu estava lá com a Nara de 2 meses e entrei num grupo, e ali foi minha contenção, minha rede de apoio. Eu ia todos os dias para a pracinha e consegui ali na pracinha encontrar mães que também me acolheram, me apoiaram. Depois, na gestação do Lucas, além da pracinha, eu criei o Zum Zum de Mães com algumas clientes, porque eu precisava de um espaço ainda mais íntimo, que na pracinha tinha um limite e mais profundo, assim, de escuta, de realmente, não só de reclamar, mas de refletir, de poder usar disso todas essas oportunidades que os meninos estavam me dando para crescer. Então, eu sinto que a gente precisa de ir atrás, assim, mas de ir atrás não só de ferramentas para apoiar os nossos filhos, mas de ferramentas que vão curar e realmente transformar, né, a vida, dar essa segunda chance quando os nossos filhos nascem, e transformar as nossas dores, o que a gente não recebeu, a gente se nutrir disso, para de verdade a gente conseguir nutrir e acolher os nossos filhos. Né, Mar? Perfeito, acho que perfeito. E aí? Encaminhamos então para um finalzinho para poder. Tá ficando longa, eu não sei como funciona. É a primeira vez que eu faço live, gente. A gente ia tentar fazer com isso, né? Vai muita ficar aqui gravada. Vai ficar aqui gravada, né? Vocês que quiserem marcar amigos, né?
marca aí em algum post do Canto Maternar, que a Maíra falou dessa live, avisa que a live está aqui disponível, fica por 24 horas. E não, a Maíra, Não, e aí né? aproveitando, porque a Clarissa está com essa semana com a 7ª turma do Zoom Zoom aberta para poder fazer inscrição. Pode fazer, Yara. Pergunta. Se a gente puder responder, vamos lá. Bom, Enquanto ela fala, vai falando. enquanto ela fala. Só para contar para vocês que a Clarissa está com a 7ª turma do Zoom Zoom com as inscrições abertas até sexta-feira. Então, se alguém tiver interesse, inclusive, eu vou publicar daqui a pouco na página que quem fizer a inscrição no curso dela, através do meu link, vai ter um bônus do Canto Maternar. Aí vai ter um post que vai explicar direitinho para a gente poder atender aqui. Peraí, tenho a sensação de que se a gente vai fuçar, todos nós somos crianças muito feridas. Ah, com certeza. É muito difícil. Aliás, é impossível. Não existe criança que não tenha tido algum tipo de trauma. E nem vai acontecer com nossos filhos, nem é a nossa intenção dizer que, tipo, se você curar a sua criança, o seu filho vai crescer sem nada, entendeu? Você nunca mais vai fazer nada que vai deixar o seu filho traumatizado. Isso não é irreal, né? Não é, Clarissa? Sim, claro. Na verdade, é o seguinte, eu acho que, assim, faz parte da natureza do ser humano a demanda da criança, né? A necessidade de amor da criança, e de contato e de conexão, ela é infinita. Sempre vai faltar alguma coisa, gente. Não tenha dúvida, a falta, ela faz parte, né? Como disse meu professor de constelação, a dor e a repetição, ela é garantida nessa vida, né? Mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. E o melhor que a gente pode, de verdade, passa por um processo de cura, de olhar para dentro. E é claro que isso vai acontecendo também à medida que essa criança vai crescendo. Então, muitas coisas vão faltar porque a gente é humano. E é também confiar nesse espaço, né? De permitir que a criança, né? Confiar que ela vai conseguir integrar aquilo no momento certo. Assim, a gente vai fazer o nosso melhor, mas... enfim, todos nós temos crianças muito feridas e o processo evolutivo é assim, né? À medida que eu vou integrando um bocado de coisa aqui dentro, eu ainda deixo de herança algumas coisas para o meu filho, ele também vai integrando até um momento que a humanidade vai alcançando outros níveis evolutivos de maturidade. Essa é a história, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, né? Para liberar os nossos filhos de grande parte dessas dores que vem se repetindo geração tras geração. Então, eu sinto que a gente está num momento muito propício para se deparar com as nossas dores e com as dores que a gente está carregando, que também, às vezes, são dos nossos ancestrais, porque a gente está com informação aí, a gente está com muitas ferramentas, né? É um processo, a gente está num momento muito, muito privilegiado para acessar informações valiosas, para se curar. Hoje a gente não tem desculpa. Qualquer coisa que a gente quer, a gente digita no Google e pode aprofundar, enfim. Mas quando a gente encontra de coração, assim, um lugar como o Zoom Zoom, que existe um conhecimento, uma teoria que embasa, que está organizado. E aí a Adri está perguntando assim, com bebê de 10 meses funciona? Os vídeos são longos? Não, o conteúdo ele é curto, né? Os vídeos eles são curtos, são de 10 a 20 minutos, você recebe um vídeo por semana. O que é mais longo são as conferências e os encontros de perguntas e respostas. Mas esses vídeos semanais, e é uma por mês, uma por módulo, são 3 módulos, tá, Adri? Tem uma live Mas também, né, por a semana. grande... E tem uma live por semana também, curtinha, né? Tem uma live. Tem o vídeo que você recebe lá no grupo e depois eu entro na comunidade do Face para aprofundar naquele tema do vídeo. Então, são 2 encontros semanais bem assim, curtinhos. O vídeo fica gravado, você pode assistir quando você quiser. A live também fica lá gravada, você pode assistir depois, se você não puder entrar na hora. Mas é um processo de prática das ferramentas. Mais do que você tem ali uma pequena teoria só para abrir um pouco a sua mente em relação ao tema. Mas a grande questão, o que eu sinto que as mães que realmente... Porque tem muita mãe que passa pelo curso e passa, sabe? Assim, é mais um curso. Mas tem as mães que eu vejo o processo de transformação e, assim, acessando toda a potência, porque, de coração, assim, eu tenho muitos anos de processo terapêutico, de caminho espiritual, de busca aí,
E eu selecionei para o Zoom Zoom as melhores ferramentas que eu fui encontrando para apoiar a gente a se conhecer, a olhar para dentro, a trazer a consciência para o aqui e agora, a perceber as questões que estão nos impedindo, a desconstruir padrões limitantes, a entrar em contato com essa criança interior e acolher ela, a expressar as nossas emoções de forma consciente. Então, são várias ferramentas que eu sinto que o grande diferencial são as ferramentas. E elas são práticas que você pode fazer no seu dia a dia, não é nada que você vai ter que... Uma ou outra você vai ter que parar e refletir, mas a maioria são coisas que você vai integrando no seu dia a dia e isso vai deixando as coisas muito mais leves, você vai ficando muito mais consciente daqueles momentos, das questões que estão acontecendo. Só para poder responder a Yara, que ela perguntou, né, se mesmo quando a gente não aparenta que teve uma infância difícil, porque, claro, na verdade tem a ver com o discurso materno, né? A forma como a nossa mãe nomeou a nossa história é a forma como a gente vê o mundo. Então, se ela fala assim, ai, como você era boazinha, como você se comportava bem, você não dava trabalho nenhum, nananana, a criança começa, na verdade, para a mãe foi conveniente em algum momento rotular a criança daquela forma, né? Porque ela teria dificuldade de lidar com outro aspecto da criança que seria o oposto disso. E a criança começa a se identificar pouco a pouco com aquilo, porque que começa a se comportar daquela maneira para poder garantir o olhar da mãe, que é o amor da mãe, né? Então, na verdade, o que acontece é que muitos dos nossos aspectos acabam indo para a nossa sombra, porque a gente já não se atreve mais a expressar aquilo que é da nossa essência, porque percebe que desagrada a mãe. E que a mãe, na verdade, está nomeando daquela forma. Então, a gente acaba não lembrando, a gente não vai lembrar. A gente vai lembrar se a gente fizer um trabalho de busca, de investigação, e aí acessa isso, entendeu? Por isso que, às vezes, parece que a gente foi feliz, mas tem algum incômodo. Como que a gente percebe? Como que a gente detecta isso daí, por exemplo? Quando a gente tem intolerância com o comportamento do outro, quando uma coisa nos irrita muito, provavelmente está falando do aspecto nosso que está na nossa sombra. Do tipo, eu não tolero pessoas que são invejosas. Sei lá, eu nunca me permiti ser invejosa, porque aquilo foi reprimido em mim. Eu não gosto de gente frouxa, gente fraca. Não gosto de gente que, sabe, não consegue... Você tem que ser forte na vida, sabe? Você sempre foi aquela pessoa... Você não se dá o luxo de... Não se permite entrar em contato com a tua vulnerabilidade, porque aquilo, quando você fazia isso, te reprimiam, te rejeitavam. Então você aprendeu a controlar aquilo. Mas, na verdade, aquilo lá tá latente em você, entendeu? É uma coisa que você não tem trabalhada. Então, o que é bacana, que a gente fala muito, assim, tanto no Cantos Maternar quanto na Bifamily, é essa força que tem, essa oportunidade que tem a maternidade, porque quando a gente está diante de uma criança e a criança começa a se comportar de um jeito que incomoda, a gente pode se perguntar, por que me incomoda esse comportamento em específico? Algo está me mostrando de mim que eu tenho que trabalhar. Também acontece com o marido, com o companheiro que você tem, ou companheira, não sei. Acontece com outras pessoas, com vários outros momentos e em outras situações. Mas com a criança é muito forte, porque vai dialogar diretamente com a tua criança interior. E muitas vezes você vai se ver ali naquela situação e falar, mesmo que seja inconsciente, você vai temer justamente aquilo que alguém falou aqui. Eu me sinto frustrada porque eu sinto que a minha filha está herdando a minha sombra. Entendeu? Você começa a projetar muito na criança aquilo que você viveu. Outro dia, eu estava com a Nara num brinquedo de uma festinha de uma escola, e ela tentando saltar, como ela tem desenvolvimento muito atrasado para a idade dela no momento, ela ficava tropeçando, ela ficava meio de fora, e ela se sentia meio acanhada, ia pro canto. Cara, quanto eu vi de mim ali, naquele momento, eu falei, gente, que bizarro. Eu tava com vontade de chorar. Ela nem tava me vendo, não era uma coisa assim que eu tava fazendo a situação ficar muito pesada para ela nem nada. Mas eu fiquei muito tocada naquela situação. Ó, aqui me mostrando, hein, gente? Muito tocada naquela situação. E aí eu fiquei, tipo, ao invés de começar a tentar fugir da situação, eu falei, peraí, deixa eu prestar atenção no que tá acontecendo. O que eu tô sentindo agora? O que tem a ver com a minha criança? O que esse momento tá falando pra mim, da minha criança interior? Caramba! E aí eu ficava pensando, deve ter sido muito punk pra mim. A sensação de rejeição, sabe? Coisas que... A cobrança de estar fazendo as coisas muito bem. O meu perfeccionismo hoje tem muito a ver com essa sensação, sabe? Quando eu me cobro tem a ver com isso. Enfim, você pode fazer muito exercício de tentar se observar e se conhecer e entrar em contato com aspectos seus só de observar teu filho, sabe? Sim. E aí você sabe o que você tem que fazer. Tipo, pelo menos você sabe onde você tem que trabalhar.
Então, talvez você não saiba o que tem que fazer, mas onde você tem que trabalhar, você sabe. E aí você fala, tá, vou ter que cuidar disso. E aí o legal é que eu Claro. uso as ferramentas, né? Mas não é algo por aí? Sim, lógico. A Adri tá perguntando assim, minha sombra pode afetar o sono do meu bebê ou é algo fisiológico mesmo? Acho que tem as duas coisas, assim, mas é muito incrível, assim, essa conexão que existe entre a gente e os nossos filhos, assim, e o quanto que eu olho para essa conexão de uma forma muito mais como uma oportunidade do que como algo pesado. Nossa Senhora, e agora eu vou ter que lidar com essa rejeição? Não, na verdade nossa, que oportunidade que eu tô tendo de olhar para isso e integrar, porque é só assim que existe evolução, gente. Senão, né, a gente vai ficar e vai seguir repetindo e eu vou ser uma mera cópia do que eu recebi, enfim, do que foi programado, assim, né, do que eu recebi, que não foi metabolizado aí, ou digerido pelos meus ancestrais, e eu sigo repetindo isso. Então, eu sinto que é uma grande oportunidade. Eu tenho uma história com o sono do Lucas, assim, eu até conto lá no vídeo do sono, no vídeo no módulo 2, no vídeo do sono do Zum Zum, que assim, que realmente o quanto que a dificuldade do Lucas para dormir, meu mais novo, né, o quanto que isso revelou medos profundos meus, né? O quanto que isso revelou, assim, dificuldades minhas de entregar, medo da morte, enfim, um monte de coisa que eu descobri com essa dificuldade dele de dormir. E, né, assim, claro que tinha a ver com o processo dele também, enfim, aspectos fisiológicos provavelmente também, mas é muito incrível essa conexão. Hoje uma mãe me escreveu por inbox aqui no Instagram e ela estava falando assim, Clarissa, eu tô tão impactada assim com essa conexão com o meu filho, que eu tava sentada, ele tava comendo, acho que o filho dela é assim, pequeno. Aí ela falou assim, ele tava sentado, eu tava comendo e eu tava pensando numa história, numa briga que eu tive com uma pessoa, e aí eu pensei assim, deu brigando com a minha irmã e falando a palavra assim, cacete. Diz ela que na hora que ela olhou assim, o filho dela virou e falou assim, cacete. Sabe assim? É muito forte essa conexão. E se a gente começa a observar mesmo o quanto eles estão absorvendo e o quanto que eles estão, quando a gente entende as necessidades deles. Ixi, começou a dar um retorno aí. Tá ouvindo? Pra mim tá bom. Não? Não? Então tá. Tá ok. Quando a gente começa a entender as necessidades deles, quando a gente começa a perceber, né, essa projeção, esse jogo que a Maíra falou da sombra, da projeção, eu vejo o quanto que a vida é incrível, assim, tá me dando uma oportunidade de assumir a responsabilidade pelo que é meu, e trabalhar isso. E quanto mais eu trabalho, eu libero os meus filhos. Tá dando retorno mesmo. Um pouquinho. E é uma oportunidade que nossos pais não tiveram, né? Porque eles não estavam, né, nesse estado de consciência. Porque, enfim, digamos que se acontecesse isso, da minha mãe olhar para mim e perceber a rejeição dela, ou pelo menos perceber que eu estava me sentindo rejeitada, ela não ia dar essa volta toda na cabeça dela e fazer essa ideia de que eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Ela era muito mais jovem, era outro momento, era outro contexto. Então, acho que também tem isso de... Às vezes a gente fica com essa carga de ai, meu Deus, eu não quero olhar para o que minha mãe fez de errado, ou eu não quero errar com meu filho. Olha, eu acho que é tipo uma questão, a gente está evoluindo, sabe? Não precisa ser, a gente não vai fazer da forma mais incrível do mundo e tal, mas a gente pode fazer muito melhor do que a geração anterior. E isso não e a gente pode honrar o passado e mesmo assim ter o compromisso de assim, foi como tinha que ter sido, né? Foi tudo que puderam ter me dado, mas eu quero dar de outra forma, eu quero dar mais, eu quero me preparar para dar de outra forma. Eu acho que é bem legal, assim, esse movimento que a gente pode fazer. Sim. Eu tô falando. Né? Teve mais alguma pergunta? Tá dando pra toda. Eu tô falando para elas que a gente está finalizando e que a gente vai continuar gravando podcast. Exato. Fala aí para ela. Isso, a gente vai gravar um podcast agora do Treina Materna. Então a gente vai fechar aqui, peraí, percebo que a conexão com minhas filhas está diretamente afetada pela sensação do desamparo que trago da infância, com certeza. E acabo me ligando com as minhas filhas de um modo que não consigo me cuidar. Sempre vai ter, tipo, esse movimento. Tá. E tem até gente aqui do Zum Zum falando, entra no Zum Zum, é incrível, a Thaís, né?
Legal. Sempre presente. A gente vai finalizar Sempre presente. porque tá dando esse retorno aí e porque a gente também, para mim, tá ficando tarde, já são 11h30 da noite quase, e a gente ainda vai gravar um podcast agora, tá bom? Então, agradeço muito a presença. Por favor, fiquem atentas ao post que eu vou colocar daqui a pouco na página, onde eu vou falar do bônus para quem adquirir o Zum Zum, quem quiser entrar na 7ª turma do Zum Zum, que fica com vaga até sexta-feira e que vale muito a pena. E aí vai ter um bônus também do Canto Maternar, tá bom? E muito obrigada pela presença. É a primeira vez que eu faço uma live. Eu tô contente aqui. Beijo, pessoal. Adorei também. Beijo, pessoal. Beijo. Adorei também. Tchau, obrigada, Beijo Marisa. grande. Aninha. Todo mundo que tá aí. Beijo grande. Aninha. Até mais.